Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre manutenção de esmaltação em gel. Mas Rafa, existe manutenção de esmaltação em gel? Sim, em alguns casos precisamos remover todo o material, em outros casos não tem necessidade. E para isso precisamos de ferramentas maravilhosas, ferramentas de qualidade. E a Stylix oferece tudo isso. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar todas as ferramentas que eu uso aqui na minha mesa para atender as minhas clientes e as ferramentas que eu uso durante os cursos de manicure perfeita e alongamento. Eu sou a Rafaela Colares, educadora da Stylix Pro Brasil, especialista em manicure perfeita combinada com brocas e tesoura e técnicas de alongamento. Há mais de 17 anos que eu trabalho com unhas. A esmaltação deve ficar assim, com máxima aproximação, e o efeito de cutícula deve ficar com profundidade, pois é o perfil da cliente brasileira. Essa unha voltou assim, com brilho, e eu vou fazer a remoção com a broca de tungstênio da Stylix. Essa é a que tem a linha amarela. Eu começo removendo sempre no centro e depois eu removo nas laterais. A gente não pode pressionar muito essa broca, mas ela é maravilhosa. Percebam que eu passo e o esmalte já vai saindo, não preciso pesar a mão, não deixa marcas, remove da maneira correta. Por isso a importância da gente trabalhar sempre com ferramentas de qualidade. Facilita o nosso trabalho e garante a saúde da pele e das unhas das nossas clientes. Olha, percebam a facilidade, como eu passo essa broca e no mesmo instante o esmalte já vai saindo, não preciso ficar passando várias vezes. Lembrando que eu sempre uso velocidade alta para fazer remoção. Esse é um dos segredos da remoção sem agredir a placa da cliente. Depois de remover o esmalte, eu faço o nivelamento da base já com a broca e removo algum excesso. Às vezes eu vejo que tem base em excesso, eu faço um pouco da remoção com a broca de tungstênio mesmo para facilitar, para agilizar o processo. O segundo passo é o ajuste da borda livre e da superfície. Para isso eu vou usar a lixa de inserção, a lixa Pepman. É assim, ó, a gente insere ela na base e é uma lixa descartável. Assim a gente garante a segurança das nossas clientes. Eu seguro bem firme na lateral do dedinho, para não ficar desconfortável para a cliente, e começo lixando a borda, tá? Eu lixo essa borda bem reta, porque a unha é quadrada. Depois eu lixo nas duas laterais, lateral direita e esquerda, com a lixa bem reta também, para que essa unha fique o máximo quadrada possível. Depois eu lixo na borda inferior e depois o próximo passo é o lixamento da superfície, para nivelar o restante de base que ficou, depois que a gente fez o lixamento com a broca de tungstênio da Stylix também. Deixo essa superfície bem nivelada, tá? Para depois facilitar na hora da aplicação da base, para fazer o nivelamento. E claro que se tiver alguma infiltração, alguma base descolada, a gente tem que fazer a remoção total. E naqueles casos que a cliente fica muito tempo sem aparecer, que descola muito, eu faço até uma remoção química, quando o caso de descolamento é muito extremo, quando a base está muito danificada. Mas essa cliente é uma cliente que volta certinho no tempo correto de manutenção, ela cuida da unha durante esse tempo, então a base dela nunca descola, sempre volta assim perfeitinha. E claro, né, devemos usar bases de qualidade, né, gente? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Aí percebam que eu faço esse lixamento. Uma das qualidades dessa lixa é que ela fica muito confortável para a cliente. A gente não precisa pressionar muito, porque ela já faz o trabalho dela. Agora vamos para o próximo passo, que é descolar e levantar o eponíquio. Mas Rafa, o que é eponíquio? Segundo a imagem que eu estou postando aqui na tela, eponíquio é essa partezinha da cutícula da pele que é mais transparente. E é exatamente isso, somente isso que a gente vai cortar com a tesoura depois. Detalhe é que temos que tomar bastante cuidado para não aprofundar muito essa espátula na hora de fazer esse descolamento, para não agredir a matriz. E esse é o modelo da espátula usada, Expert 90/3.
Ela é ótima, pois tem o mesmo formato do palito de pau de laranjeira. Depois de me certificar de que essa pele já ficou bem levantada, não tem nenhuma parte coladinha, posso passar para a limpeza com a broca. Caso essa pele seja um pouco úmida, a gente poderia ter aplicado o talco, mas nesse caso aqui não foi necessário. Então, começo fazendo o uso dessa broca. Essa é a broca chama de linha azul, porque essa cliente tem uma pele um pouco mais resistente, não é tão sensível. Eu começo no centro e vou trazendo para as laterais, sempre usando essa broca numa altura média. Não posso usar ela com a ponta e nem muito deitada. É num ângulo médio de mais ou menos 45 graus. Eu faço de um lado para a direita, depois eu troco o sentido da rotação do motor e faço do meio para a esquerda. E a função dessa broca é fazer a limpeza do bolso. E o bolso é exatamente essa região que fica entre a pele e a placa. E a gente evita encostar o máximo na placa. A gente quer fazer só a limpeza ali. E eu uso a rotação em no máximo 15.000 rotações por minuto. Principalmente se tu é iniciante. Porque quando se é iniciante, a gente tende a encostar muito essa broca na placa. E aí isso não é bom, porque senão causa um desgaste e danifica a unha da cliente, né? Então, usei no máximo 15.000 rotações por minuto. Sempre limpando o pó com a escovinha, para ter um controle ali, para poder visualizar o que a gente está enxergando. O que a gente está lixando, perdão. E aqui, gente, eu usei agora a lente macro. Vocês conhecem a lente macro? Escreve aqui nos comentários para mim se vocês sabem o que é a lente macro. Lente macro, ela dá esse mega zoom e aí a gente consegue criar imagens maravilhosas, tá? Vocês conseguem ver aqui a qualidade dessa broca, como a gente passa e ela já vai fazendo a limpeza. E isso é muito importante, a gente precisa trabalhar com materiais de qualidade para ter um resultado bacana, para ter um resultado bom, tá? E isso a Stylix proporciona. Além de qualidade, são ferramentas que duram. A gente consegue fazer a limpeza ali, a higienização da maneira certinha. E aí essas ferramentas vão durar e muito, tá? Então, é um preço que a gente paga e vale muito a pena porque é uma ferramenta que se paga sozinha. A longo prazo a gente tem bastante retorno, tá, gente? Então, a gente faz essa parte aí de limpeza, agora a gente já parte para o corte com a tesoura. Antes de eu usar a tesoura, eu me certifico de que esse bolso ficou completamente limpo. A tesoura precisa ter passagem livre. Caso ficar trancando, é porque tem alguma poeira ou alguma pele colada, aderida ainda na placa. Então, a gente vem e passa a broca mais uma vez. Aí, eu começo fazendo corte somente da região do eponíqueo, que eu já falei para vocês o que é. E aí eu corto somente essa pele que é transparentezinha, o nosso eponíqueo, tá? Usando a pontinha da tesoura, eu faço o corte dessa pele. Aí eu posso vir cortando aos poucos, tá? Faço esse corte aos poucos para ter certeza que eu tô cortando a pele que é transparente, esse tecido morto, tá? Eu faço esse corte, aí quando chega aqui nos sinos do lado esquerdo, eu viro o dedinho da cliente para poder fazer a voltinha. Caso tenha dificuldade, pode usar a tesoura assim deitada, porque facilita para fazer o corte no lado contrário. Depois de fazer toda a preparação da cutícula, usei os preparadores químicos. E agora vamos para a aplicação da base. Mas percebe que essa unha estava com um cantinho quebrado. Então, eu vou usar o poligel para fazer esse reparo, tá? Eu uso o poligel transparente, o clear. E aí, com um palitinho mesmo, eu faço o ajuste desse poligel aqui nesse cantinho. Eu umedeço o poligel no PrEP, tá? PrEP é aquele produtinho que as marcas vendem para fazer a asepsia e a higienização das mãos e da unha, tá? Eu uso esse palitinho mesmo. Aqui eu tô tirando um pouco do excesso, porque eu apliquei muito. Uso esse palitinho para ajustar. E aí eu já deixo esse poligel de modo que essa unha já fique no formato quadradinho e ajuste aquele canto que estava quebrado,
tá? E sempre que o palito estiver grudando no poligel, a gente umedece no prep, só para facilitar o manuseio. Antes de finalizar, eu sempre passo o palitinho por baixo, assim, para ver se não ficou excesso. Levei na cabine por 90 segundos, fez a polimerização do poligel. Agora eu venho com a mesma broca que eu fiz a remoção do esmalte e já faço o nivelamento da superfície com essa broca da Stalex de tungstênio. Faço o nivelamento da superfície, passando nesse sentido, de um lado para o outro, tomando cuidado para não encostar na placa, porque estava com uma camada de base ali por baixo, muito fina, tá? Eu lixo somente o poligel. Ajusto a ponta para ver se não ficou em excesso. E agora eu faço o nivelamento final desse poligel com a lixa. Vou usar a mesma lixa que eu fiz a preparação, para aproveitar, porque depois ela vai fora, ela é descartável, né? Então, eu seguro bem firme na lateral, lixo a ponta, lixo as laterais e depois lixo a superfície para ficar nivelada, porque depois a gente vai aplicar mais uma camada de base para fazer o nivelamento da superfície. Quando a cliente gosta daquela unha extremamente quadrada, cantos retos, quadradinhas, eu faço esse procedimento em todas as unhas, tá? É uma reconstrução com um poligel. Para aquela cliente que gosta de unhas quadradinha, perfeita, ou quando a cliente quebra os cantos e quer que a unha fique quadrada, que é esse caso aqui. Ou até para fortalecer a ponta. Aquela cliente que gosta de unha quadrada, mas tá sempre com os cantos quebrados, porque a unha é muito flexível, muito fina, ou tá quebradiça, ou tá descamando. Eu faço esse procedimento com o poligel e fica assim, gente, essa perfeição. Super indico. E é um adicional que vocês podem colocar na mesa de vocês, tá? Sempre que faço isso, eu cobro um valor a mais. Depois de remover todo o excesso de pó, vamos fazer a aplicação da base. Primeiro, precisamos aplicar uma camada bem pincelada, para que fique bem aderida sobre esse outro produto que a gente aplicou antes. E aplico em toda a unha. Depois de aplicar a camada nivelada, a gente aplica uma camada bem no centro, uma camada de base bem generosa. Espera ele se autonivelar, se espalhar pelas laterais, e com a ajuda de um pincel fino, a gente pode ajustar para que fique bem nivelado. Como saber se está bem nivelado? O reflexo deve ficar bem redondinho, parecendo com uma elipse, na verdade. Aí eu viro o dedo para esse produto se concentrar bem no centro. Depois de virar novamente, eu vejo o reflexo, se tiver ok, vai imediatamente para a cabine. Depois de ficar 1 minuto na cabine, eu vou aplicar o esmalte em gel. Esse é um preto com glitter azul. Vou precisar aplicar 2 camadas, porque somente com uma ele não fica muito nivelado. Então, eu aplico essa camada, bem pincelada também, para não ter problema na hora da polimerização. E a gente toma cuidado para não encostar na pele. E se encostar, que é o que aconteceu aqui comigo, a gente vem com um palito e limpa imediatamente. Se tiver dificuldade de aproximar, se está usando um esmalte em gel que não tem um pincel muito bom, pode usar a ajuda de um pincel fino para aproximar nas laterais, na região da borda proximal. Verifiquem que encostou ali e eu tô limpando imediatamente. A gente não pode deixar o esmalte encostando na pele e jamais levar na cabine com o esmalte encostou na pele, porque ele vai endurecer e a gente não vai conseguir fazer a limpeza. Deixo bem nivelado e levo na cabine por 1 minuto, depois aplico a segunda demão. Enquanto aquela mão está na cabine, eu vou aplicando o esmalte em gel em uma das unhas da outra mão. Faço o mesmo processo. Aplico na região ali da cutícula, puxo até a ponta, tiro esse pelinho, puxo para uma lateral e puxo na outra lateral. E com a ajuda de um pincel fino, a gente aproxima um pouco mais. Porque esse esmalte tem um pincel muito grosso e com um acúmulo de produto. Se eu tentar aproximar com ele, vai encostar na pele e vai estragar todo o meu acabamento. Então, quando o pincel não nos ajuda, é melhor usar o pincel fino. Deixo bem nivelada e levo na cabine por 1 minuto.
Depois, nesse aqui eu já apliquei a segunda demão, agora eu vou aplicar o top coat. Na hora da aplicação do top coat, a gente também tem que se preocupar com o nivelamento, porque às vezes a gente aplica um esmalte, aplica a base todo certinho, no top coat a gente estraga. Então eu aplico uma camada bem generosa, faço o nivelamento também e levo na cabine por 1 minuto. E assim fica minha unha, com esse efeito de cutícula bem fundinho, que é o que as clientes gostam. Depois de hidratar, a pele fica bem bonita, bem lisinha. E olha esse vídeo que encantador. Com a técnica certa, com produtos de qualidade da Stylix, conseguimos entregar um serviço que dura e deixa a cliente super realizada. Escreva aqui nos comentários qual é a tua dúvida e qual é o teu produto favorito da Stylix.